povo dos hebreus, Caleb acompanha, Caleb não, Josué acompanha Moisés, acompanha até no finalzinho da vida de Moisés. Então, Josué viu sinais, viu fortemente Deus falar com Moisés, acompanhou os sinais, viu o mar vermelho abrir, eles passarem em terra seca, ele viu aquele povo obstinado, o povo rebelde. Deus tinha feito a promessa para eles. E essa promessa que Deus fez, José foi testemunha, que não ficou nada assim que Deus não cumprisse com ele. À noite ele via aquela nuvem, a mão que fazia para clarear eles, para eles não parassem de sua caminhada. Durante o dia, Deus estendia sua mão como uma nuvem para o sol não queimar eles. E eles tinham sede, não tinha água, Deus tirava a água das rochas. Deus mandou maná do céu para eles. Deus mandou cordonizes para eles. Tudo que eles precisavam, Deus dava para eles. Eles acharam, eles não queriam sair do Egito, porque eles estavam acomodados lá. Lá eles eram escravos, mas eles já sabe que era pessoa acomodada? Não, aqui tá bom. Vamos, para nós não vai melhorar, isso aqui está ótimo, pelo menos nós somos escravos, mas nós temos nossa casa, nós temos aqui o que comer, o que beber, então para eles estava, aquilo apanhava, tomava chicotada, mas eles não se importavam, eles falavam, aqui é nosso cantinho. E quando Deus tira eles de lá, Deus faz grandes coisas com eles, e ele não olha para trás, eles acham que tudo que acontecia era pouco, então era um povo rebelde, mas tem uma coisa, tudo que Deus prometeu para eles, Deus fez. E Josué foi testemunha disso. A vantagem foi essa. Deus não deixou faltar nada. Sabe por quê? Porque Glória a Deus é Jesus. fiel naquilo que ele promete. Mesmo com a rebeldia deles, mesmo que ele desagradou a Deus em muitas das coisas que fizeram, Deus cumpriu tudo. E Josué foi testemunha disso. E chegou lá na frente, Moisés não está mais. Moisés vai embora. Fica Josué. Josué ele fica com, irmãos, não é fácil. Era mais de 600 pessoas, homens. E Josué ficou sozinho. Ele era o governador, ele era o presidente, ele era o juiz, ele era advogado, ele era tudo ali. Ele que comandava aquele povo. Imagina, um povo obstinado, povo rebelde, né? Então ele fica desanimado. Mas quando ele desanima, a primeira coisa que acontece, Deus vem, ele está depressivo, está caído no chão, está desanimado, Deus vem e fala assim, no primeiro capítulo, fala assim, Deus vem e fala com Josué e anima ele. Anima Josué. E Josué, aqui, sabia de tudo. Ele sabia, esse plano que Deus teve de tirar os hebreus lá do Egito, esse plano foi construído lá com Abraão, lá atrás, mais de 400 anos atrás. Então, eram histórias, as tribos de Jacó, que veio, todos eles sabiam, eles tinham conhecimento de tudo aquilo que Deus tinha falado, porque Deus falava com eles, Deus falava com Josué, Deus mandava o anjo para falar com Josué. Aqui mesmo, depois fala, depois que ele celebra a Páscoa, um anjo aparece a Josué. Não é qualquer anjo que aparece para Josué. Fala aqui, ó. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, eis que se pôs em pé dele um homem que tinha uma mão e uma espada na nua, assim, quer dizer, segurando a espada. E ele pergunta, é de paz você aqui? Ele disse, sim, é de paz, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então não era qualquer anjo, era o príncipe do exército do Senhor. Ele ser um anjo de patente, dos maiores que tem no céu. Então Josué tinha esse contato. Josué era um homem firme. Ele é um homem que agradou o Senhor em tudo. Ele, aqui mais para frente, Josué, mais para frente, o que aconteceu? O sol e a lua são detidos que Deus prometeu que iria ganhar a guerra, me prometeu. E eles tinham uma guerra muito difícil para eles. E se não acontecesse isso, se não, ele está em desvantagem, o seu inimigo está em vantagem numericamente, homens, e Deus faz, Deus para o sol e a lua, e eles ganham a guerra. Que privilégio um homem carnal acontecer isso com ele, né? Já pensou? E nisso aqui, quando acontece esse capítulo que nós acabamos de ler, e Deus, com a instrução de Deus, que é celebrada a primeira Páscoa,
É uma coisa interessante aqui. Fala assim, ó. E comeram do trigo da terra no ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa, pães, asmo e espigas tostadas no mesmo dia, de lá, que tinha plantado da terra prometida. No mesmo dia que eles comeram aquilo, sabe o que aconteceu? Cessou o maná. Aquele maná que Deus mandava lá do céu para eles. Eles preocupados, o povo com medo de não ter o que comer, maná hoje. E amanhã o que vai ter para nós? Deus mandava maná. E a semana que vem, o que nós vamos comer? Deus mandava maná. E o mês que vem, Deus mandava maná para eles. E eles, olha o que acontece. Quando eles comem do trigo, da terra, que é da terra prometida, o maná para. Porque o maná eles comeram no deserto, né? Foi em lutas, foi em guerras. Eles não tinham suas casas, não tinham suas nações. É a mesma coisa assim, parou. Qual que é mais difícil para a gente entender aqui? O celeiro cheio, o celeiro cheio, as pessoas assim, ou o celeiro assim, vazio. Quando o celeiro estava vazio, que ele estava no deserto, eles estavam passando por tribulações, por prova. Era um plano de Deus na vida deles. Era um trabalho que Deus já tinha construído na vida deles. Não poderia dar nada errado. Então, aquilo já era um plano de Deus. Então, eles tinham lá no deserto, naquelas aflições, passando 40 anos no deserto, 40 anos em lutas, mas Deus mandou maná para eles. Mas na hora que eles pararam, tiveram já o seu sonho de entrar, o sonho, sabe, o sonho da pessoa para entrar, é meu negócio agora. Agora, essa é nossa terra. Quer dizer, isso é nosso. Agora nós não dependemos mais daquilo. Nós vamos plantar, nós vamos colher com as nossas mãos e nós vamos comer daquilo que é nosso, que Deus deu para nós. Que Deus prometeu para nós. Deus cumpriu, não cumpriu? Deus cumpriu. Ele entraram na terra prometida. E Josué, aquele povo, com isso tudo, Josué deve ter pensado, agora vamos ver esse povo. Porque é assim sempre na vida da gente. Quando a gente, a prova, eles não tinham nada, não tinham o que plantar, não tinha terra, não tinha nada, mas tinha provisão de Deus. Eles não tinham o que fazer, não tinham onde comprar, não tinha mercado, não tinha nada, mas tinha provisão de Deus. Eles não tinham terra para plantar, não tinha celeiros para guardar os seus plantios, mas tinha a provisão de Deus. Sabe que, mais ou menos para entender, qual que é mais fácil? Você passar suas lutas, as suas tribulações, as suas angústias, você passar suas tristezas, mas com a provisão de Deus. Porque quando você consegue, que o seu celeiro enche, que você não precisa mais da provisão de Deus, tudo muda na vida da gente. As orações não é mais as mesmas. O ser humano é assim, sabe o que acontece? Muda por quê? Porque você não tem aquelas orações mais de madrugada, você fazia quando você não tinha que pagar o dinheiro para pagar o aluguel no outro dia. Quando você não tinha dinheiro para pagar alguma coisa que você tinha que comprar, comprou, tinha que pagar. Você não tinha mais o aluguel da sua casa, não tinha o dinheiro para fazer a compra de casa, daquelas orações da madrugada que você fazia, que você desesperava, se abria para Deus e orava. Né? Não tinha provisão de Deus no outro dia na sua vida. Você é testemunha disso. Você não é testemunha? Quantas vezes você orou de madrugada, você é tribulado, angustiado, sem saber o que fazer no outro dia, no domingo à noite você vai dormir sem saber o que acontecer na segunda-feira, desempregado, de repente o telefone ligava, você estava empregado. De repente ligava para você, entregava uma compra para você. De repente alguém ligava, irmão, estou sentindo depositar um dinheiro na sua conta, era o dinheiro do aluguel. Irmão, estou sentindo depositar um dinheiro na sua conta, era o dinheiro de pagar a luz, a água, o telefone. Quantas vezes aconteceu isso? Não foi provisão da sua, não foi, sim, a provisão de Deus na vida de vocês, na nossa vida. Aquelas orações gostosas. Você orava de madrugada assim, Senhor, eu preciso desse dinheiro. Mostra para mim, para quem que eu vou pedir emprestado esse dinheiro. Mostra, Senhor, não quero passar vergonha. Não é isso? Quantos fizeram isso?
Depois não conseguia, não sei, não conseguiu, pediu, ninguém prestou. Não foi que Deus fechou o coração, que você tinha que passar aquilo. Você tinha, foi permissão de Deus. Deus fechou o coração, como fechou o coração, fechou a mente do rei do Egito para tirar o povo. Não foi que Deus endureceu o coração dele, que ele não deixava, nem ia. Não foi Deus que, na mesma hora que ele concordava, ele não concordava mais. Deus faz todas as coisas, sabe? Daí, de repente, vem o celeiro, vem a bonança, vem tudo mais fácil. Daí muda tudo o cativeiro. Daí já não vai ter mais as orações de madrugada, não vai ter mais os clamores, as lágrimas. Não que você vai deixar de seguir a Deus, claro que você vai. Claro que você vai continuar ainda sendo um servo e uma serva de Deus, mas não mais com aquela intensidade, não mais com aquele fervor, não mais aquelas orações que você chorava da presença de Deus, sim, Senhor, eu sinto tua presença, não me deixa eu passar vergonha amanhã, né? E você tinha intimidade com Ele, você tinha mais você sabia que você olhava para cima e Ele te respondia, você olhava, não é? Você fala, sabe quanto é? Igual o Josué, essa intimidade que ele tinha da lua parar. A lua parou a lua e o sol, ele ganhou a guerra. A prova fala assim: o projeto de Deus, o plano de Deus de tirar o povo do Egito, tinha que passar tudo aquilo que eles passaram, luta, perseguição, peste, tudo foi. É o plano de Deus para mexer, senão eles não iam concordar. Vê você mais crente aí hoje, você mais próximo de Deus. Você não passou? Quantas lutas você passou? Precisou parar. Conta as perdas que você teve, perdas materiais, que é terrível passar perdas materiais, perdas pessoais, perdeu um ente querido, né, que às vezes não tem, você procura a resposta, não tem, pontos de interrogações na vida da gente, por quê? Por quê? Mas olha você mais próximo de Deus. Às vezes nós entendemos agora, vou entender lá na frente. A hora que passou, capoeira baixou, que passou lá o deserto, que passou todas aquelas tribulações, que está lá na terra prometida, que nós vamos entender. Na hora que o celeiro enche, na hora que a bonança vem, que nós vamos entender tudo aquilo foi necessário. Tudo aquilo foi provisão de Deus lá na minha vida, que Ele proveu na minha vida, que eu estou colhendo hoje, foi necessário. Sabe o que tem que acontecer? Nós temos que ser agora, ser grato. Eu sei que não vai ter mais aquelas orações virtuosas de madrugada, oração. Senhor, eu preciso, eu não tenho com quem falar, eu não tenho com quem pedir, eu preciso pagar minha conta, eu não tenho com quem, não tem, não existe, Senhor, se não for tu aí no céu. Não era assim que ia acontecer com você? Você vai ter, Deus, tem gente que está escutando essa palavra, está chegando, o celeiro, você já atravessou a terra prometida, você já está do outro lado. Sabe o que vai acontecer agora? Vai acabar a provisão de Deus. É triste ele falar isso, mas vai, porque você vai começar a ter a benção. O seu celeiro vai assim, sabe quando vaza assim, vaza, a benção de Deus vaza pelas mãos, assim, começa a vazar igual água. A benção de Deus vai ser assim na sua vida. Você vai ser abençoada. Deus vai te dar benção para você ajudar, para você construir, para você ter de novo aquilo que ficou lá atrás. Mas Deus vai ficar do lado meio chateado, triste, que não vai ter mais aquelas orações. Ele não vai estar mais assim, ele vai estar do seu lado, ele vai te acompanhar. Mas sabe aquela hora, aqueles momentos que você chorava, que ficava as lágrimas no chão, que ficava a marca lá onde caía as lágrimas, ficava aquela marca lá no soalho, no piso, sabe? Aquelas marcas que ficam, é difícil uma lágrima ser apagada do soalho. Não vai ter mais, não vai ter mais. Mas você vai ser abençoado. Porque você passou a terra, você passou, o último que você passou foi o Jordão, em terra seca. Você venceu, você conseguiu. Mas olha, se você não vai, sabe o que vai acontecer agora? Antes você não tinha sono, você perdia, ficava atribulado, então você passava muitas vezes a noite orando, noite clamando, noite buscando. Acorda um tempinho só para ser grato. Fala, Deus, gratidão pelo que tu fez por mim. Muitos, ó, que estão passando pelo deserto, não esqueça de dobrar o seu joelho de madrugada. É de joelho mesmo. Você orava de joelho. Joelha, joelha, porque isso, as suas orações era aquela oração que você prostrava no chão, não tinha nem força de olhar, se jogava no chão. Ora fala, Senhor, eu estou aqui para uma palavra, para falar gratidão pelo esse celeiro cheio. Porque vai acontecer isso com vocês aqui, ó.
E cessou o maná no dia seguinte, depois que viu você comer o seu pão das suas mãos, das suas bênçãos, espigas, tostadas, pães asmos, tudo as bênçãos, tudo que você pensar, casas novas. Eu tenho alguém que perdeu casa, perdeu tudo, vai voltar na sua mão de novo a casa, vai voltar o que você tinha na sua mão de novo, fique em paz, mas não esqueça de falar essa palavra, gratidão, Senhor. Eu sei que eu não estou com mais aquela intensidade, aquela oração que eu fazia, aquele choro, aquelas lágrimas, eu não estou mais porque o celeiro está cheio, mas eu estou aqui para ser grato a Ti. Gratidão, Senhor, gratidão. E esse povo passou, foi lá, e o maná cessou. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, não tiveram mais maná, quer dizer, não tiveram maná. Qual que era melhor? Lá, sabe o que acontecer com pessoas que estão escutando aí? Lá na frente você vai ter saudade do maná, daquelas orações delituosas, daqueles momentos. Você não sair de casa sem orar com a sua esposa, os dois juntos oravam, sabe? Aquela oração gostosa. Vocês vão ter saudade, porque a provisão de Deus vai chegar, já chegou, você já atravessou, o maná vai parar, a provisão de Deus, não é que ele vai te deixar, aquela provisão que te socorreu lá atrás, aqueles sinais que você foi claro, você testemunha verás da provisão de Deus na tua vida, que nunca deixou faltar nada, nunca deixou faltar, o seu aluguel sempre pagou. A hora que você achava que não tem mais jeito, entrava um dinheiro de um jeito da conta, aquele seu financiamento que você tinha, por que eu vou fazer? O dinheiro estava lá no outro dia. Ah, aluguel, a luz, a água, o telefone, a compra, nunca faltou nada. Foi provisão de Deus na sua vida. Foi o maná, aquelas orações gostosas, o maná vinha lá do céu. Sabia? Você vai ter saudade. Muitos vai ter saudade da terra seca que você passou, do deserto que você passou. Você vai ter saudade disso. Porque o teu celeiro vai estar cheio. Mas não esqueça da gratidão a Deus. Não esqueça nunca de ser grato a Ele. Porque Ele vai transformar, já transformou. Você já está para brotar os trigos, a sua benção já está, a hora que brotar, pronto. E saiba reconhecer pelas pessoas que orou por você. Seja grato por isso. Quantos que passaram a madrugada orando por você, chorando por você, se lamentando pelas tristezas que você estava passando. Seja grato. A maior gratidão que você tem que ser é a Deus, ao nosso Senhor Jesus, que te ajudou em todas elas. Todas. Que foi a provisão na sua vida. Esse é o conselho. Seja grato. Você já está na terra do outro lado. Daqui para frente, a benção, sabe? A benção estava lá no céu esperando. Abriu as comportas do céu e fez assim, ó. Quando abre as comportas do céu, sai, vai vir de uma vez. Vai vir de uma vez que você vai, a sua mão vai fazer assim da sua mão a benção, de tanta benção que vai ser. E você vai estar numa mesa um dia, 5 meses, aí você vai lembrar, puxa vida, quantas orações eu fiz, quanto choro, quanta tristeza, ai que saudade daquele tempo, ai que saudade quando eu dobrava meu joelho, chorava na presença de Deus. Sabe, você vai ter saudade. Lógico que Deus vai te visitar, lógico que você vai ter a presença dele, mas a presença de Deus, com a intensidade, quando você está procurando, é a mesma coisa, você está no rio, está morrendo afogado, alguém te joga uma corda, você quer, puxa, você quer sair de lá, né? É uma intensidade. Agora, quando você está no barco, no rio, andando tranquilo, é outra situação. Então, mas tudo é o rio, é água, é água. Aquela água que profunda que te cobriu e que quase você achava que você não ia sair mais. Claro que você ia. A corda do Senhor Jesus estava te segurando. Você vai ter... a hora que você menos esperava, você saía, estava em terra seca, você passava os rios, passava os fogos, não foi isso? Você vai ter saudade disso. Você vai ter saudade de quantas coisas lindas Deus fez com você. Com você. Eu estou olhando aqui, vem em mente da gente, eu estou tão bonito aqui, né? Fala assim, ó, o sol e a lua são detidos para que Josué ganhasse a guerra. Sabe, eu vou contar coisa que aconteceu comigo. Eu morava em Marília. Isso aí foi no ano de 2010 ou 2011. Eu trabalhei na empresa mais de 35 anos. Essa empresa. E no final dela estava passando uma situação muito difícil.
muito, muito difícil. Então, aquela angústia vinha para mim, automaticamente eu levava para casa. É normal isso, né? Sem, você não quer, mas ela fica dentro de você. E foi passando a angústia, tristeza, tribulação. E eu comecei a não conseguir dormir mais. Eu não dormia. Então eu fiz um propósito, todos os dias assim, quando às vezes eu não dormia, já 3 horas da manhã eu estava orando, mas quando eu dormia, despertava meu celular, 3 horas eu orava todos os dias, fazia uma oração, todos os dias. E foi passando, passou anos, anos. E um dia eu cheguei de casa, aconteceu umas coisas muito assim, tristes lá, eu cheguei em casa e jantamos, e fui dormir, e não consegui dormir. Quando foi 3 horas, eu levantei para orar. Eu morava num prédio, 13º andar, bem alto. Em frente dele era um vale. Era muito bonito aquele vale. E era no mês de julho, estava uma lua bonita, aquele frio, uma lua muito clara, aquela lua, assim, clareava o passo lá do outro lado. Eu olhei assim, tinha um monte de estrelas, sabe as estrelas? Aquelas estrelas brilhando do lado, aquela coisa linda. Eu olhei uma estrela assim, eu estou falando o que aconteceu comigo. Tá? É normal você olhar para cima hoje, ver uma estrela dar um risco. É normal, mas aquele dia aconteceu para afirmar a minha fé em Deus. Eu olhei para uma estrela daquela, falei, ô estrela, Deus conhece todas vocês. Uma por uma tem um nome que ele chama vocês por nome. Falei, ô estrela, você que está brilhando aí, leva essa minha oração para Deus, para Ele me atender, para Ele me tirar desse fogo, dessa situação que eu estou. Eu comecei a falar, na hora que eu estava falando, aquela estrela que eu tinha lá virou estrela cadente na hora. Pá, ela deu um risco. É normal acontecer, mas naquele momento aconteceu para afirmar a minha fé. Hoje eu tenho saudade dessas orações. Tem saudade. Aquelas, sabe, ser próximo de Deus, vai acontecer com muitos aí. Você já passou a benção divina, você foi um daqueles, como Josué, passou do outro lado. E Josué passou do outro lado, um homem valente, valoroso, conversava com os anjos, homem de fé, homem administrativo, homem tanto na parte espiritual quanto material. Depois ele soube distribuir as terras para o seu povo, bem honestamente, bem justa. Ele falava com Deus, depois o Moisés ficou ele como sendo o representante de Deus na terra para guiar o povo. E Deus vai fazer com muitas coisas lindas. Às vezes você está aí como aconteceu com Abraão. 400 anos, Abraão não viu eles entrar na terra prometida. Às vezes você está aí também com muitas orações, que passou no vale, passou lá no deserto, sua mãe, seu pai não estão mais aí, mas oraram por você, você está aqui. Mas amanhã você também não vai estar aqui, mas vai estar os seus netos, as tuas descendências. Mas que Deus vai cumprir todas essas palavras, essa benção vai estender a sua geração. Isso vai estender lá para frente, vai ser abençoado todos. Mas ensina a todos eles ser grato a Deus, ter a palavra gratidão na boca, ser grato com Deus, nunca esquecer. Porque sempre Josué falava, nós vamos ter a benção de Deus. Se nós, porém, desagarrar, desfazer ou partir para o lado errado, a benção de Deus saía. E era assim, sempre o povo de Israel, todas as vezes que eles saíam, porque Deus nunca deixou de cumprir a palavra dele, o povo, Deus nunca afastou de, sim, eu afastei, não, Deus nunca afastou de ser humano nenhum, o ser humano que afastava de Deus com as desobediências, com as idolatrias, com as coisas erradas. A hora que ele estava lá na frente, Deus estava aqui no mesmo lugar. Ele ia embora, sumia de vista, mas Deus estava aqui, ó, fiel e verdadeiro, cumprindo todas as suas palavras, cumprindo todas as suas, abençoando aqueles que procuravam, dando resposta para aqueles que procuravam. Então Deus está sempre no mesmo lugar. Quando você for abençoado, nunca saia de perto do nosso bom Deus. Esse é o conselho da palavra. Deus seja louvado. Amém. Vamos orar. Amém. Em Deus é oração, agradece a Deus. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.